Oi, gente, tudo bom? Que bom que você está aqui comigo novamente. Eu não sei se você está sabendo, eu estou gravando uma série de vídeos sobre o final de ano, né, entrada de 2024 e as orientações da numerologia para você entrar bem esse ano e vivenciar esse 2024 com mais plenitude, com mais consciência, com mais pé no chão, sair um pouco só da esperança e da fé e entrar numa atitude mais positiva que esteja em sintonia com esse ano de 2024. Então, no último vídeo, falando bem rapidamente, eu expliquei que existe um ano universal, 2024, somando dá 8, que vai reger todo o planeta. E também existe o ano pessoal, que é o ano de cada pessoa e que é dado pela data de nascimento somado com esse ano. Então requer um pouco mais de cálculos e depois seria interessante você fazer a interconexão entre o seu ano pessoal que rege você e o ano 8 que vai reger todo 2024. Então hoje eu vou eu vou aprofundar um pouco mais aquilo que eu falei no último vídeo e eu queria que fossem realmente vídeos pequenos. Por quê? Se você faz um vídeo de 1 hora, contando tudo, falando tudo que você quer, quando você começa e quando você termina, você já não lembra mais o que estava lá no começo e a gente deixa passar e não aproveita. Então eu prefiro fazer vídeos curtos, onde você vai ter alguns dias, às vezes uma semana, para você refletir sobre aquilo e que essas informações sejam realmente úteis para você, né? E tô aqui falando, se você não me conhece, gente, eu sou a Vera Cavaleiro, terapeuta holística, professora de yoga e numeróloga. Então, através da numerologia, eu vou trazer essas informações para você, ok? E repito, não são previsões, embora às vezes quem faz a capa é meu marido, e ele coloca lá previsões de 2024, que chama atenção, né? Mas na verdade são orientações, são alguns conselhos para dizer que energia está no ar e como você deve fazer para se adequar melhor a essa energia que está no ar e sua vida fique mais fácil. Então, o número 8 é é o número que rege, é a frequência que rege o ano de 2024 e infelizmente o que eu tenho que falar aqui, a gente até fica meio gaga. O que eu tenho que falar aqui não é muito bom, não é muito promissor. Por quê? Porque o ano de 2024, regido pelo número 8, não é um ano de muita diplomacia. Não é um ano de muita conversa, de muita boa vontade. E não é o que a gente está precisando hoje em dia? Boa vontade. Se fala muito da ONU, se fala muito dos diplomatas tentando fazer acordos aqui com as guerras. E vocês já estão vendo que as soluções não são boas, que as soluções não são promissoras. Não vamos desanimar, mas... Então, você tem a guerra entre Palestina e Israel, você tem a guerra da União Soviética com aquele outro país, eu esqueci o nome, com a... Gente, esqueci o nome, vocês estão sabendo aí, a guerra lá na Europa Oriental, no Oriente. E você também tem uma outra guerra que pouca gente está falando, é a guerra do Iêmen, é a guerra do Congo, onde mulheres, centenas de mulheres estão sendo estupradas diariamente. Olha que coisa feia. Ucrânia, União Soviética e Ucrânia, agora lembrei. Então, não é só Israel e Palestina, não é só Ucrânia e União Soviética. Muitas guerras estão acontecendo, só que essas guerras são nos confins do Oriente e essas guerras são na África. E a imprensa só fala aquilo que está na moda, aquilo que é interesse para ela. E se você não for atrás, se você não buscar outros meios para encontrar a sua informação, você vai ficar perdido, achando que é só essa guerra, que só os palestinos ou os judeus merecem oração, merecem os nossos sentimentos, só as nossas ajudas humanitárias. A coisa é muito mais séria.
Só que a imprensa, aqui eu estou falando como jornalista, faz um desserviço à comunidade civil, a todos nós aqui, ao público, mostrando apenas uma guerra que é de interesse deles. Então eles escolhem a guerra da moda e só cobrem aquela guerra. E crianças, mulheres, idosos estão por aí ao Deus dará e ninguém faz nada. Então eu queria chamar a atenção de vocês para isso tudo também. Então você vê na guerra que está na moda, que é o Israel e Palestina, você vê que não tem mesa de negociação. Israel já falou que não quer negociar e que vai entrar e que vai fazer acontecer. Então, gente, isso é muito triste, mas isso é uma característica do número 8. Você conhece aquele termo? 8 ou 80? É assim que é o número 8. Ou é 8 ou é 80. Ou é preto ou é branco. O número 8, ele não entende que entre o branco e o preto existe uma gama absurda de tonalidades, dentre elas o cinza. Tanto é que eu pus essa camiseta só para ilustrar. Ele não consegue perceber isso, ou tá certo ou tá errado. E não vê que tá bom, eu acho que você tá errado, você acha que eu tô errado? Então vamos sentar aqui, conversar, chegar no meio termo? 8 não sabe. Então, ano de 2024 não será um ano forte para a diplomacia. Diplomacia é regido pelo número 2, o número 6 também é favorável, o número 9 também, diplomacia internacional. Agora, número 8 é mais fácil ali para força bruta, ele é forte, ele é vigoroso, então ele rege as questões materiais, não as questões subjetivas. Então nós vamos ter um ano muito, muito perigoso em todos os sentidos. E o que eu posso fazer, o que você pode fazer? Muito pouco mesmo. Tanto é que você vê que a opinião pública está sendo pouco levada em consideração. Você vê um posicionamento do povo de Israel, dentro da própria Israel, que é contra determinadas atitudes, e eles não estão sendo ouvidos. Você vê na Europa manifestações, eu não estou aqui querendo saber quem é certo e quem é errado, tá, gente? Nesse vídeo, eu tenho a minha posição, mas nesse vídeo eu não quero colocar. Estou colocando que muita gente nos Estados Unidos, muita gente na Europa, principalmente França, Inglaterra, Alemanha, o pessoal está indo para a rua dizer o que eles acham, manifestar o que eles acham. A rua é deles, a voz é deles, eles têm liberdade. Tanto é que se diz que lá é democracia. E eles estão sendo presos, eles estão sendo hostilizados, e não é permitido você manifestar as suas opiniões, é uma coisa bem totalitarista. A mesma coisa, eu vejo muita gente aqui no Brasil dizendo que está fazendo, youtubers estão fazendo matérias, estão fazendo colocações nas suas redes e estão sendo, os vídeos caem, os vídeos não são postados, é uma censura mesmo. Então é algo bem forte, totalitarista, para que as pessoas não se manifestem. Então isso é muito preocupante, gente. Então ou é ou não é, ou você está comigo ou você não está comigo. O número 8, ele não consegue perceber às vezes que somos todos irmãos. Por mais que você pense diferente de mim, você é meu irmão. E a gente pode chegar no meio termo. Então, o que está acontecendo também com o planeta é essa dualidade, que é típica do número 8. E também, gente, uma briga muito forte, se a gente for falar em termos de espiritualidade, entre o bem e o mal. Então tem um confronto muito grande e a gente tem a impressão que o mal está vencendo. Você olha ao seu redor, você não vê muitas vezes algo muito positivo que te dê esperança. Então, o que acontece é que nós é que vamos ter que fazer a nossa parte no sentido de nos mantermos
positivos, de orarmos por todos aqueles que estão desencarnando, porque é uma quantidade absurda de pessoas que todos os dias desencarnam por conta de guerra, gente. É absurdo. Então, cabe a nós que temos uma condição melhor de vida. Eu não posso fazer nada, eu não vejo como eu posso fazer. Nem a ONU está conseguindo fazer alguma coisa, que dirá eu, que dirá você. Então, é a gente manter uma atitude positiva, é a gente manter, orar pelos que se foram, orar pelos que estão, pensar muito positivamente, com muita calma. Por quê? E outra coisa, fazer isso na nossa vida também. Porque às vezes você fica rezando pela guerra ali, guerra aqui, e não percebe que tem uma guerra na tua casa, que tem uma guerra no seu ambiente de trabalho, que você está sendo também totalitarista, que você está sendo intransigente, uma pessoa que se não for do jeito dela não funciona, que se não for do jeito dela não está certo. Então faça uma reflexão sobre as suas atitudes. Se você também não está sendo teimoso, intransigente e dono da verdade. E isso leva a injustiças em todos os níveis. Então aquela pessoa ali, ela pode estar errada ou ela pode pensar diferente de você, mas ela merece ser ouvida, ponderada e chegarmos no meio termo. Então, na nossa vida pessoal, nós vamos tentar manter um mínimo de equilíbrio e boa vontade em ouvir, boa vontade em ponderar e chegarmos num lugar comum, de sermos honestos. O número 8 rege honestidade, verdade e justiça. Então comecemos com esses conceitos na nossa casa, na nossa consciência, no nosso coração. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria que viesse essa reflexão do número 8, que vai ser um ano bem complicado. Então o que nós podemos fazer é fazer o nosso trabalho interno e vibrarmos essa positividade e essa justiça para o meio exterior. E eu queria que você colocasse, então, aperta o sininho, nos siga, passa esse vídeo para quem você acha que pode ser útil, para os seus amigos, para os seus familiares, e deixe a sua opinião, faça as suas perguntas, porque você participar é muito importante, porque assim eu sei o que está funcionando e o que não está funcionando, o que você gostaria de ouvir, as suas dúvidas, as suas colocações, tá bom, gente? E daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o ano de 2024, tá bom? Uma ótima semana e um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau!